Olá, meu nome é Fernando Braga, esse é o mestrado profissional em ensino de geografia, oferecido pelo campus Ouro Preto do Instituto Federal de Minas Gerais, e essa é a disciplina Metrópole, Região e Novas Regionalizações. Vamos dar continuidade ao nosso curso e a aula de hoje nós vamos discutir a respeito da influência do positivismo, especificamente no movimento da nova geografia. Então vamos começar? Bom, falando um pouquinho aqui sobre os objetivos da nossa aula, a ideia de hoje é que possamos apresentar, discutir aqui um pouco o posicionamento desse movimento, que é um movimento importante que aconteceu na geografia, né, que tomou lugar na geografia no século XX, uma espécie de reação a algumas posições anteriores da geografia, mas também uma nova perspectiva que surge, né, com o diálogo da geografia com outras ciências, a própria reflexão dentro da epistemologia da ciência, que é a nova geografia, né, um campo já bem relacionado, né, à corrente do positivismo, né, em que muita discussão, né, já se colocou a respeito de como esse movimento tem esse alinhamento já com a perspectiva da abordagem quantitativa, né, os preceitos de ciências mais duras, né, de muita modelagem, enfim, né, então é um pouco dentro desse universo que a gente vai conversar aqui hoje, especificamente a respeito de como esse movimento, né, de como esse grupo de geógrafos tentou lidar com o conceito da região e a instrumentalização da região enquanto uma categoria de análise para a ciência geográfica, né? O objetivo da nossa disciplina é esse, né? Fazer aqui um percurso histórico, né? Pelo menos nesse primeiro momento, nessa primeira módulo da disciplina, a gente fazer uma discussão sobre o percurso histórico do conceito de região. Depois a gente vai falar também de metrópole e ao fim tentar entender como essas coisas se relacionam, né? E novas abordagens. Bom, então a gente na aula de hoje, né, vai tentar também compreender como esse movimento, a nova geografia, buscou aproximar os conceitos de regionalização e classificação, um ponto muito importante né, da perspectiva da nova geografia a respeito desse conceito, e por fim também compreender as implicações dessa visão em particular para a produção do conhecimento geográfico, né, dentro desse escopo, né, dentro desse movimento, dessa tradição que evidentemente se mantém, né, na perspectiva de muitos até hoje, tá bom? Então, vamos tentar passar por esses elementos aqui nessa nossa aula. Então, apresentar aqui para vocês também o nosso texto de referência, tá? Então, está aí na nossa plataforma para a leitura de todos, que é um texto foi publicado no Brasil, né, em 1973, nessa revista, né, Boletim Geográfico, que é o texto do David Grigg, Regiões, Modelos e Classes, e ele foi originalmente publicado no ano de 1967 como um capítulo desse livro aqui, tá? Um livro importante, né? um marco importante aí dentro da nova geografia, que é o Models in Geography, tá? Então fica aí a referência do livro também como uma indicação importante para pensar um pouco nesse campo, tá? E especificamente hoje vamos falar sobre esse capítulo desse livro que foi dedicado a debater o conceito de região. Bom, quais são as questões centrais então que a gente quer debater aqui, né, e que tocam de como a nova geografia, né, essa perspectiva mais alinhada aí ao positivismo traz para o conceito de região. Então, primeira questão é que a gente já passou por isso nesse debate que a gente tentou apresentar aqui, né, entre o Hutchison e o Schaefer, tá? Mas, obviamente, aqui a gente vê uma influência maior das ideias do Schaefer, né, do caminho que ele tentou traçar nos seus escritos para a geografia. Tá? Então a gente vê quase que como uma continuidade realmente da tradição que ele tenta apontar, ok? Então, uma pergunta importante, né, que seriam esses conceitos utilizados, né, por um campo do conhecimento, eles vão ficar restritos a esse campo? E aí, evidentemente, a gente está falando da região. Né? Será que a região
como uma categoria de análise da geografia, né, como um conceito que a geografia instrumentaliza, está restrito ao campo da geografia? São os geógrafos que são os especialistas quando o assunto é região, quando a questão é tratar desse tipo de abstração do mundo, né, que é um recorte, né, esse recorte de determinadas áreas que a gente denomina de região, seria algo particular da geografia? Quando a gente fala de regionalizar, a gente está falando que é uma tarefa do geógrafo. Enfim, é uma pergunta que fica, que esse texto tenta apontar algum caminho. Bom, também a questão das estratégias metodológicas, né? Se um conceito deve ou não ficar dentro de um campo, será que é possível importar, trazer estratégias metodológicas desenvolvidas em outros campos do conhecimento, compartilhar essas estratégias entre os diferentes campos do conhecimento e obter, a partir disso, algum avanço no conhecimento? Então, será que existe algum tipo de linguagem científica, de perfil metodológico na ciência? Será que a ciência consegue compartilhar os seus métodos, né? E aí não fica tanto como importância caracterizar algum campo do conhecimento a partir dos seus métodos próprios, né? Na verdade, a ciência em si se vale, né, dos seus métodos. Será que é assim que as coisas funcionam? E essa questão, né, de tentar identificar se outras ciências também precisam tratar de dilemas relacionados às regiões. Será que a gente consegue identificar em outras ciências problemas que são tipicamente regionais, né, ou que, melhor dizendo, demandam um olhar sobre esse tipo de recorte espacial que a gente denomina de região? Será que outros campos do conhecimento também passam por essa discussão, né, necessária dentro da geografia a respeito da definição de região, da definição dos métodos para tratar com as regiões? Será que é algo exclusivo da geografia ou outras ciências também têm esses dilemas e a gente pode até aprender alguma coisa com os dilemas dos outros campos do conhecimento? Bom, então passando um pouco por essa ideia, o que a gente tem? A perspectiva dentro da nova geografia que é necessário ampliar o conceito de região. Então essa é a defesa, né, do nosso texto de referência, né, e a defesa que esse movimento faz, aí tentando já apontar um pouco para essas questões-chave, né? O fato é que o conceito de região nunca esteve restrito à geografia, e dá para fazer uma lista grande de outros conhecimentos científicos que tentam lidar também com essa questão do recorte de áreas, de reconhecer, necessitar de reconhecer determinados espaços particularizados, né, para uma série de objetivos. Então, a ecologia, a climatologia, a pedologia, falando de ciências mais físicas, mas também a antropologia, a sociologia, a economia, todos esses campos do conhecimento sempre tiveram que lidar com problemas de ordem espacial e também com a necessidade de promover regionalização. Então, nesse sentido, é necessário tentar encontrar o paralelo entre esses diferentes campos do conhecimento e, quem sabe, até junto a outros campos do conhecimento que não necessariamente lidam com a questão regional, a questão espacial, mas também precisam fazer esforços, né, de reconhecimento, divisão, agrupamento, que no fim das contas, né, para todos os efeitos, todos esses métodos se encontrariam aqui dentro desse conceito-chave, que é o conceito de classificação. Então, para essa perspectiva da geografia, regionalizar é uma atividade científica análoga à classificação. Óbvio, tem as suas particularidades, especialmente a questão espacial é uma particularidade, mas não deixa de ser um esforço análogo ao da classificação. Se é assim, se regionalizar com certas particularidades também é classificar, aí o campo se abre, porque há uma série de outros conhecimentos, né, ou quase todos os conhecimentos científicos precisam fazer esse esforço de classificação em alguma medida, e há, né, uma miríade de métodos bem consolidados para explorar a classificação, né, nos diferentes campos do conhecimento, ciências
nas ciências da natureza, nas ciências sociais, enfim, todos os campos do conhecimento. Então, há vantagens óbvias nesse sentido em comparar ideias e métodos com outros campos do conhecimento. Então, a gente precisa, como já colocado, né, na nossa discussão anterior, abandonar essa perspectiva de que a geografia ela tem um caráter excepcional, de que a região é uma entidade, de que ela é quase que um organismo vivo, que decorre da interação entre o homem e o meio. Então, a ideia aqui é ser bem menos fazer menos considerações, né, do ponto de vista do excepcionalismo, e tratar a questão de regionalização como um esforço metodológico de classificação, coisa que já foi, por exemplo, pelo Hartshorne, avaliada, né, e ele, segundo a perspectiva que ele traz, né, a geografia regional seria, enfim, um campo do saber, uma vertente da geografia. Então, toda essa perspectiva, evidentemente, não foi, né, não ganhou espaço aqui dentro desse movimento. E, como eu já disse também, né, particularmente em outros campos onde não há, né, perspectiva espacial, outras ideias interessantes podem ser assimiladas. E aí, em muitos casos, a gente percebe essa perspectiva de que a ciência também precisa viver sempre no sentido do progresso, né? Todo o tempo você revisa os conceitos, você revisa as metodologias, você faz as comparações com outros campos, e esse tipo de coisa vai promovendo progresso e avanço, no conhecimento científico. Tá? Bom, falando um pouco então, né, aonde a geografia conseguiu chegar, né, dentro dos seus movimentos anteriores, e para onde ela poderia ir caso essa perspectiva de ampliar mais o conceito de região, né, pudesse ser aplicada. Quer dizer, será que dá para melhorar as perspectivas principais nas quais a geografia trabalhou até hoje o conceito de região? Então, essa é a ideia, né? Então, até, né, até esse momento, né, meados do século XX, né, no texto do Grieg, ele vai mostrar aqui duas grandes perspectivas principais quando os geógrafos trataram de região, né? Uma primeira a questão das regiões uniformes, né? E depois também as regiões nodais. Como são as regiões uniformes, né? Remete às famosas monografias regionais francesas, também a perspectiva, né, dos grandes domínios da natureza, né, que seriam, então, a perspectiva da cobertura vegetal, né, a perspectiva da abrangência de determinados climas, e também, né, as regiões com característica única, aí tanto num domínio natural também, como num domínio vegetal, como, por exemplo, uma região eminentemente agrícola, né, com vastas plantações, né, monoculturas. Então, uma região onde a sua característica, né, ela é bem homogênea, bem única, né? Então, em alguma medida, trata-se, né, tratou-se muito, né, há muita exploração no sentido das regiões uniformes, mas desde sempre também, né, a geografia regional precisou lidar com as regiões que são chamadas regiões nodais. E ao invés de procurar uniformidade, as regiões nodais estão mais identificadas com a questão das interconexões, das áreas de abrangência. E elas, evidentemente, são muito importantes, né? Ainda são muito importantes para a questão do planejamento. Então, são regiões, se a gente quer encontrar, por exemplo, a área de abrangência para localização de equipamentos de saúde, áreas de abrangência para planejar estruturas de deslocamento urbano, né, onde que existem mais interconexões entre as pessoas, enfim. Então, também, né, as regiões nodais são fundamentais para pensar na perspectiva do planejamento, e são regiões funcionais, né, onde
muitas vezes não há uma uniformidade, uma homogeneidade. Você tem, por exemplo, né, a relação entre grandes centros urbanos e cidades menores, constituindo uma rede urbana fechada ali em uma região. E aí você vai ter muita diversidade, muita heterogeneidade, né? O que vai caracterizar a região são os vínculos, né? São os laços funcionais entre os diferentes espaços. Bom, então a geografia, né, digamos assim, chega, né, até esse tipo de recorte, né, essa capacidade de enxergar as regiões nessa perspectiva. E é necessário ver também, né, como que tanto a geografia como outros campos do conhecimento enxergaram limitações nessa perspectiva de trabalhar as regiões. Então, para essa perspectiva, né, da nova geografia, é importante também elencar os limites do método regional. Quer dizer, é uma perspectiva de um tipo particular de classificação, é um tipo particular de método, e todo método na ciência precisa ser criticado, né? Precisa ser revisto. Quem aplica o método, né, precisa comunicar àqueles que estão recebendo esses resultados de quais são as limitações desse método. Então é algo bem típico mesmo de como esse movimento enxerga, né, a construção da ciência, a aplicação desses métodos. Então é necessário também trazer em relevo quais são os limites, né, e bem nessa ideia de que o conceito de região ele não dá conta de tudo, né, ele não é uma panaceia. Não é como já dito aqui, né? As regiões não são entidades, né? As regiões são abstrações do mundo, elas são meras classificações. Então, algumas críticas podem ser enumeradas, né? Então, primeiro, essa ideia de que o fato de como as regiões são efetivamente uma abstração, não necessariamente o planeta está dividido em regiões, né? Isso é um esforço classificatório, é um esforço de simplificação, é um esforço que pode não combinar, pode não fazer sentido em algumas partes do mundo. Talvez em algumas partes do mundo faça mais sentido pensar em lugares, faça mais sentido pensar em pequenas porções, não em interconexões, seja na perspectiva de regiões uniformes, seja na perspectiva das regiões nodais. E isso talvez tenha... esse argumento vem ganhando cada vez mais força na medida em que, e existe também uma discussão muito forte sobre isso na geografia, na medida em que os locais conseguem se descolar a partir aí das facilidades do meio técnico, né, das interconexões proporcionadas, né, para esse recobrimento técnico do espaço. Então, cada vez está mais fácil, né, a gente se conectar por tecnologias, inclusive como essa que estamos trabalhando aqui para esse curso. Então, a presencialidade fica cada vez menos importante em alguns contextos, né, o encontro cara a cara fica cada vez menos importante, as relações comerciais, as relações de trabalho vão podendo ser estabelecidas à distância. Então, em muitos casos, alguns locais podem conseguir se sobressair frente ao seu entorno e estabelecer relações importantes que não necessariamente estão vinculadas ao seu entorno. Se cabe, obviamente, considerar, né, que o espaço ainda se impõe, né, que as pessoas ainda vivem nos lugares, com certeza, né, que as regiões ainda são importantes, com certeza. Esse debate é mais amplo do que o que a gente quer fazer aqui, mas não é um debate que está datado, né? É um debate que ainda está acontecendo e é uma crítica interessante, né? Talvez um desejo muito forte de reconhecer o mundo inteiro recortado em regiões. Talvez isso não seja necessariamente necessário ou interessante. Outra questão também que é uma crítica importante é que, em muitos casos, tanto nas regiões de caráter uniforme como também nas modais, é possível reconhecer que você tem talvez um núcleo,
né, um núcleo onde as características que foram identificadas para as regiões são claramente percebidas, né, elas são importantes, elas estão ali bem colocadas, mas você vai ter áreas ali de fronteira, áreas de transição, áreas que entre uma região e outra, ali no limite entre uma região e outra, elas carregam, né, as características de um espaço e outro. Bom, nesse sentido, alguns argumentam, né, foi apresentada essa ideia, que alguns recortes regionais, essas chamadas áreas de transição, essas áreas de contato, muitas vezes são mais abrangentes, abrangem uma faixa territorial maior até do que o núcleo de uma determinada região. Se é assim, se as áreas de transição são mais cobrem um espaço maior do que as próprias regiões em si, do que os núcleos das regiões, será que faz sentido regionalizar? Então esse também é essa perspectiva da fronteira não como uma linha divisória, não como limite, né? Essa é uma discussão também muito importante na geografia, né? Há uma distinção entre limite e fronteira, mas a perspectiva da fronteira como uma área, né? Como um espaço em que se constrói uma determinada peculiaridade, né? Onde há a troca, o encontro entre aquilo que o limite separa. Se as áreas de fronteira são maiores do que as áreas dadas como regiões peculiares, particulares, será que faz sentido regionalizar? Enfim, então é também uma crítica importante. Outra questão é que desde sempre isso, né, os nossos outros autores também passaram por isso, e inevitavelmente as regiões evocam algum tipo de determinismo, né? Elas trazem relevo essa ideia da relação entre homem e meio, especialmente se a proposta de regionalizar é a proposta de estabelecer um lugar, né? Uma região geográfica, né? Um determinado limite onde basicamente todas as características daquela área, né, estão ali consideradas para fazer o recorte regional. É muito determinística essa perspectiva, então sempre carrega, né, consigo essa crítica. Outra também é que é uma visão estática da vida humana. Então aqui a defesa de que existe uma fluidez na Constituição, na própria produção do espaço, que talvez diminui muito a capacidade das regionalizações de explicar alguma coisa enquanto o tempo avança. Então, a não ser determinados recortes muito bem estabelecidos, né, que ficam vinculados ao planejamento, que ficam vinculados a estados nacionais, a fronteiras. Fora isso, as regiões que a gente vai encontrando e classificando e analisando, aos poucos elas perdem o sentido, e é necessário fazer novas regionalizações o tempo inteiro, porque é uma visão estática da vida humana. Ela tem sempre um prazo de duração, né, a sua capacidade explicativa. E por fim, essa perspectiva de que há um pressuposto muito forte, né, no esforço de classificar lugares, porque além de haver necessidade de haver ou semelhança ou inter-relações fortes, né, laços de dependência entre diferentes, é necessário também que seja adjacente, né, que seja contíguo espacialmente. Não faz muito sentido você proceder a um esforço de regionalização e fazer isso como se fosse um tabuleiro de xadrez, né? Você não vai ter uma região, você vai ter vários pontos interconectados. Então, a pressuposição de que as áreas que são semelhantes ou que se interrelacionam tendem a estar mais próximas, talvez seja um pressuposto muito forte. Aí volta, né, também essa primeira afirmação de que não necessariamente todos os lugares funcionam desse jeito, né? Todas as áreas estão articuladas de modo que sejam reconhecíveis regiões. Mas é efetivamente um pressuposto, né? Inclusive na outra aula a gente falou disso, né? Que essa pressuposição aqui é exatamente o que enuncia a chamada primeira lei da geografia, né? Que aquilo que está mais perto tende a ser mais parecido, né? Há uma probabilidade maior de que isso aconteça, e existem modelos matemáticos que efetivamente, evidentemente para alguns fenômenos, né, que com forte correlação espacial, mostram que isso realmente é reconhecível, né, para alguns fenômenos.
Bom, mas essas são críticas, então, né, que tem que ser estabelecidas. Inclusive, né, quando a gente fala dessa aplicação da primeira lei da geografia, é exatamente isso que se faz, né? Uma espécie de, são modelos matemáticos em que se verifica se existe ou não autocorrelação espacial, ou seja, se esse princípio pode efetivamente ser aplicado àquele dado em que se está fazendo ali o esforço de regionalização. Se não há autocorrelação espacial, talvez não haja, né, sentido em fazer regionalização com aquela informação. Ela não tem aderência à perspectiva espacial, à perspectiva de regionalizar, de dividir o território a partir dela. Né? Nem todas as informações, os dados que se obtêm a respeito do mundo, do funcionamento do mundo, têm uma relação muito óbvia, né, muito clara com o espaço. Bom, então é fundamental entender, né, então, esses limites do método e se a geografia vai tentar fazer uma aproximação com a perspectiva da classificação, né, também é necessário considerar as duas diferentes abordagens, tá? Então, o esforço de classificar, né, ele pode partir de um esforço de promover uma agregação, né, uma desagregação entre os elementos a partir, né, de um ajuntamento, né? Então você começa pelo que está mais atomizado, tá? Por aquilo que pelas unidades mínimas de observação, que seriam aqui as classes de primeira ordem, e aos poucos você vai agrupando isso, né? Consegue reconhecer aqueles que são mais semelhantes, mais parecidos, e agrupa numa classe de segunda ordem, e aí vai obtendo uma sequência até chegar num nível desejado, né, que é um nível grande de classificação. E daí você consegue então transitar entre esses diferentes níveis. Então, nesse caso aqui, você partiria, né, de uma primeira ordem bem desagregada até chegar numa última ordem mais agregada. Nessa outra possibilidade aqui, e isso né, digamos assim, todas as ciências fazem isso, e a metodologia que a geografia também deveria considerar, né, a possibilidade de partir do todo e promover uma divisão lógica entre o todo. Então eu reconheço o nível mais agregado, né, a totalidade de um determinado território, de um determinado espaço, e aí tento encontrar elementos que a partir da totalidade vão produzindo outros níveis, né, diferentes níveis de agregação a partir de um processo de divisão lógica. Então, tanto partir do atomizado para o todo ou do todo para o mais atomizado, né, são duas perspectivas possíveis dentro do esforço de classificar. Então, na perspectiva do positivismo, esse tipo de método, né, isso aqui até se parece, né, com o método da genética, né, de reconhecer gerações, né, e tantas o esforço, por exemplo, de construir clusters, né, que é um esforço que não é necessariamente, né, um esforço das ciências que lidam com o espaço, né, todas as bases de dados aí, o pessoal vai tentar fazer classificações, né, o método mais comum é procurar fazer uma análise de cluster, né, procurar entender as inter-relações entre os dados e construir grupos, classes. Então, nessa perspectiva, os campos da ciência têm que compartilhar os métodos, né, e formas de linguagem. Então, seria isso. A geografia tem que tentar entender se dá para avançar mais olhando para essas coisas. E com um destaque importante, né, como já foi falado aqui, para a universalidade da linguagem matemática. Então, tentar se aproximar mais, né, dessas perspectivas em que a gente verifica se as nossas hipóteses estão coerentes a partir de testes matemáticos, né? Então é preciso ter dados, é preciso ter amostras expressivas, é preciso fazer testes para verificar se as conclusões
tem uma significância estatística. Então, tentar trazer para a geografia, né, para esse esforço que é tão caro a geografia e tão antigo, esse tipo de perspectiva, né, para permitir avançar nos métodos de regionalização, né? Essa é a ideia. Bom, um outro aspecto também que é necessário lidar é com a definição do chamado indivíduo geográfico. Tá? Então, o Grieg, né, vai trabalhar com essa ideia aqui do indivíduo geográfico. E o que isso quer dizer? Voltando aqui à nossa ideia, né, seria esse nível mais desagregado, pensando numa classificação de áreas, né, o nível mais desagregado, né, o nível mais inferior, né, onde a gente não consegue subdividir mais. Então, o indivíduo geográfico, pensando, né, obviamente a gente está falando de porções de área, seriam as porções de áreas indivisíveis, quando você converte a área em um ponto. Ela não pensando no mapa, né, ela se torna um ponto, ela se torna ali a menor unidade. E a região é construída a partir do agrupamento desses indivíduos. Então você os reconhece, encontra as características que são semelhantes e tenta trabalhar, né, a partir do agrupamento dos indivíduos geográficos. Tá? Então, porções de área indivisíveis. O mais comum, né, o mais usual seria a gente chamar o indivíduo geográfico, então, de lugar. Tá? Mas há a dificuldade, talvez, de trabalhar com o próprio conceito de lugar, porque da mesma forma que o conceito de região traz toda uma carga, né, por trás dele, traz toda uma dificuldade, né, própria de conceituação e de tentar entender, é a mesma coisa com o conceito de lugar, né, como uma categoria de análise da geografia. Então há dificuldades de tentar apontar, né, e trabalhar com o conceito de lugar. Evidentemente, né, para muitos casos, os esforços de regionalização vão dialogar com as chamadas áreas administrativas. Isso é fundamental para a geografia. Né? Então, os municípios, evidentemente, né, que podemos fazer uma aproximação e chamar os municípios de lugares, mas a gente teria que fazer outra disciplina dessa para discutir se efetivamente a gente pode chamar município de lugar ou não. Enfim, né, daí a dificuldade de instrumentalizar esse conceito para isso. Mas áreas administrativas, né, municípios, ou recorte de municípios, ou regiões até maiores, em geral, né, são tomadas, isso é importante, né, elas são tomadas muitas vezes como essas porções de área indivisível, e a partir delas se constrói a regionalização, então um método muito comum. Ou então, a geografia também pode, mais uma vez, recorrer a perspectivas que outras ciências adotam, né, a de recortes funcionais, que parece ser alguma coisa importante também, de ser considerada dentro desse movimento, inclusive na medida em que propicia a aplicação de métodos, né, e modelagens. Então, por exemplo, a ecologia, por exemplo, ela usa muito a ideia dos quadrantes. Então você pega ali uma grande área florestal e faz quadrados mesmo, né? Divide ela em quadrantes, tenta ali contar, por exemplo, o número de espécies dentro de cada quadrante. A partir desse tipo de levantamento de dados, nos quadrantes você constrói, né, uma regionalização, uma classificação maior daquele espaço. Tá? Quando a gente fala em pixels aqui, a gente está pensando em imagens, né? Então, imagens de satélite, por exemplo, né, podem trabalhar na construção de um modelo, né, de classificação daquela imagem, daquele espaço que foi captado numa imagem, né, a partir do agrupamento de pixels. Tá? E, evidentemente, também a gente tem esse recorte, né, que é o recorte do domicílio, né, que para muitos pode ser também um recorte importante. Né? Então é um ponto ali que é um pequeno recorte de área onde vivem, né, uma ou mais famílias. Então aquele recorte do domicílio, se a gente consegue geolocalizar todos eles podem também se tornar pontos importantes, né? Um recorte funcional importante. Então passa aí também mais uma vez, né, a questão de verificar sempre, né, os métodos que a ciência está oferecendo para
construção de classificações, né? Esse seria o ponto do avanço, mas também na hora de tentar identificar, né? Como é que nós vamos trabalhar com os recortes, os pequenos recortes, os indivíduos, né? Os pontos, que pontos nós vamos eleger, né? E também outras ciências, naquilo que elas estão fazendo, né? Ao tratar desses dilemas, podem fornecer aí insights interessantes. Então, só para dar um exemplo aqui, o setor censitário, tá? É um tipo de recorte espacial muito usado no censo demográfico. Ele é um recorte absolutamente funcional, né? Ele une ali um conjunto básico de municípios numa cidade. Isso aqui, por exemplo, é o município de São Paulo. São pontos muito pequenos, né? São algumas poucas quadras. Tem a ver, inclusive, com a capacidade do próprio recenseador de andar, né, e conseguir fazer a coleta dentro desse espaço. Tá? Obviamente, ele tem também uma perspectiva de ter uma significância estatística, mas, por exemplo, isso aqui é uma classificação de setores censitários segundo privação socioeconômica. E a partir desse tipo de classificação aqui, desse indivíduo geográfico, que seria o setor censitário, uma coisa muito atomizada, a gente poderia propor uma regionalização para esse recorte de área, né? Então, certamente a gente vê aqui, né, no centro do município de São Paulo, né, uma área com menos privação, né, e no seu entorno, né, ou as regiões com espaços aqui, né, aglomerados de setores censitários com maior privação. Então, a partir desse indivíduo geográfico, setor censitário e algum dado, né, que aqui é um índice, né, que mede, né, o tamanho da privação socioeconômica, com base certamente em vários indicadores, né? Isso aqui é do Centro de Estudos da Metrópole, né? Pegando dados do Censo 2000, a gente pode chegar, né, em uma proposta de classificação. Outra coisa que eu mencionei também é essa questão dos pixels, né? Então, isso é muito comum, por exemplo, no sensoriamento remoto. Isso aqui é uma demonstração de uma mesma área, né, geográfica captada por diferentes recursos tecnológicos. Então, saindo aqui, né, desde um tipo de recurso em que cada quadradinho desse, né, cada pixel representa 30 metros, né, quadrados. Então você correlaciona, né, esses pontos com as coordenadas geográficas, né, e consegue dizer que esses recortes são os seus indivíduos, até uma imagem, né, com uma resolução melhor, em que cada pixel é 1 metro, aí você consegue ver, né, dentro dessa mesma área, já é capaz de classificar com muita clareza, né, aqui o que é vegetação, o que é concreto, né, o que são construções, o que é asfalto, né. Aqui você talvez conseguiria também, mas quando chega nesse nível aqui já fica mais complicado. Então, só para dar o exemplo, né, esse tipo, uma imagem pode ser um recurso de regionalização que toma o pixel, né, como indivíduo geográfico. É uma perspectiva de análise possível, né, e muito aplicada, inclusive. Então, considerando esse background, né, o que o Grigg vai tentar estabelecer de princípios gerais, de princípios norteadores para que o geógrafo possa avançar, promovendo, né, regionalizações, né, continuando a trabalhar com o conceito de região em alinhamento com que as outras ciências que também classificam, né, seja classificar espaço, seja classificar de forma geral, tem feito. Então, princípios aqui, então, leis ou princípios que ele vai tentar estabelecer para esse esforço ser um esforço rigoroso. Então, primeiro, né, que as classificações devem ser projetadas para um fim específico. Então, sem essa de para a nova geografia não tem essa de tentar encontrar a região, né? A entidade região, que é a soma de todas as coisas. Eu vou regionalizar com base em algum fim. Eu quero conhecer a dimensão da pobreza. Então eu regionalizo com base em informações que estão relacionadas a esse fim específico. Eu quero entender as culturas agrícolas, né? Eu quero entender a dimensão das relações comerciais.
e não dá para ficar usando princípios gerais para encontrar regiões que sejam entidades, né? Então, acho que isso já está bem explorado. Outro princípio também é que existem diferenças de espécie entre os indivíduos e que não vão se adaptar facilmente na mesma classificação. Então, a escolha do indivíduo, a escolha desse recorte, né, do recorte, do ponto, né, de onde a análise vai partir é fundamental, né? Se você não faz essa escolha com clareza, fica comparando o incomparável. Então, os indivíduos têm que ser unidades de área, né? Aquilo que vai ser a sua menor, o seu ponto mínimo tem que ser unidades de área que façam sentido. Então, muito se recorre, inclusive, a essa ideia de uma certa homogeneidade, né? O indivíduo, o local, digamos assim, né? Esse ponto mínimo, né? Se ele for muito heterogêneo, ele vai criar problemas sérios. Então, é importante não ter um cuidado muito grande na hora da seleção, né, de quais são os pontos mínimos. Terceiro, classificações não vão ser absolutas, né, devem ser alteradas com o progresso do conhecimento, então nada dura para sempre. Então a ideia é que possa haver um esforço contínuo de regionalização. Então, mais uma vez, nós não vamos chegar em um tipo de recorte regional que seja tomado, né, como a versão final, absoluta, né, definitiva do reconhecimento de um determinado espaço. O tempo inteiro, né, essas coisas precisam ser revisadas. Outro ponto também importante é que a classificação de qualquer grupo de objeto deve basear-se em propriedades que são inerentes e identificáveis. Ou seja, você não pode propor regionalização pressupondo as características dos indivíduos geográficos das áreas. Você tem que encontrar as características, né, elas têm que ser identificáveis, principalmente a partir de dados, né, dados que possam ser coletados, características que são identificadas, pensando que até uma imagem de satélite é um dado, né? Evidentemente a imagem, aquilo que está ali registrado, né, nos pixels, é um dado que você tem a respeito daquele espaço e pode usar para fazer a classificação. Então, mas a grande questão aqui é não ficar pressupondo, né, não ficar elucubrando a respeito de características e classificar a partir delas, né? Os dados têm que estar à mão, né? Eles têm que ser têm que ter sido coletados e a partir deles, então, que se faz uma classificação. Bom, mais 4 princípios aí. Então, quando se divide, né, a divisão precisa ser exaustiva e as classes formadas devem excluir-se umas às outras. Isso também é um princípio de que, né, quando você muito importante, né, em vários outros campos do conhecimento, que é esse princípio da independência estatística, né, dos dados. Então, quando você vai promover ali uma classificação, você precisa separar, né? Então, né, a A não pode se misturar com B. Na verdade, esse tipo de coisa, né, hoje em dia já existem métodos que até de clusterização, né, de classificação, que tentam superar um pouco isso aqui. Então, tem um método, por exemplo, que chama método fuzzy, que tenta entender um determinado dado, um determinado indivíduo, né? Ele pode ser, você divide ali classes A, B, C, D, mas um determinado indivíduo você consegue reconhecer que ele é 30% a classe A, 20% a classe B, então é possível classificar, mas classificar de forma geral, mas depois voltar ao indivíduo e tentar identificar se ele tem determinadas características de outras classificações, né? Então é algo também, né, que talvez do ponto de vista espacial possa ser refletido. Outra questão também, né, é a questão de manter uma coerência lógica no processo de classificação. Então, voltando àquela figura, né, em que você tem vários níveis diferentes de regionalização, é preciso manter a coerência lógica. O princípio que deu início, ele precisa ser mantido, né? E aí tem a ver com também a finalidade, né? Então você não vai
misturar, né, temas diferentes, finalidades diferentes, na medida que prossegue com um processo de classificação, né? Seja classificar do atomizado, né, para o complexo, né, para o mais agregado, seja fazer uma divisão lógica, né, que é do todo para o mais atomizado. Outra característica também importante, né, que a característica diferencial ou princípio da divisão deve ser importante para o fim da divisão, ou seja, né, você não vai tem que ser algo relevante, né? Então tem que usar aí um princípio também, que é um princípio que as ciências falam o tempo inteiro, que é um princípio da parcimônia, né? Tem que tentar encontrar o elemento fundamental, né? A variável que é a mais importante de todas as outras que refletem o tema a ser estudado, e essa ser então a característica, né, do que vai ser promovido, que vai ser utilizada para promover a divisão, ou a classificação. E por fim, né, as propriedades usadas para dividir ou classificar nas categorias mais altas devem ser mais importantes para o fim da divisão do que as usadas nas categorias mais baixas. Então tem que ter também um princípio de uma divisão lógica, né, do todo para o mais dividido, né, tem que ter ali uma coerência no sentido de que você usa, né, características importantes logo no começo e aí você vai decompondo. Porque se você não faz essa escolha em termos da hierarquia de importância, né, você usa características de menor importância para fazer a divisão geral, talvez algo muito importante fique agregado nos níveis mais básicos. Então, também tenta manter uma coerência lógica. Bom, então, enunciados esses princípios, né, o que o Grieg propõe aqui é que esse seja uma espécie de guia, né, metodológico para se proceder ao princípio da regionalização. Feito isso, a ideia é dar um passo além. Então, nesse sentido, a geografia poderia, no diálogo com outras ciências, não apenas assumir que a regionalização segue os princípios análogos, similares ao da classificação, mas talvez não seja só algo descritivo, né? Você tem algumas ciências que precisam fazer esse esforço, né, taxonômico, mas depois elas podem evoluir e avançar no sentido da análise, da interpretação. E nesse sentido, ao regionalizar, a gente não está só identificando determinados elementos e dividindo, né, fazendo alguns recortes espaciais. Nós estamos modelando a realidade. Então, a defesa que... e aí, voltando no título do livro, né, evidentemente, são Models in Geography, né, a ideia é que regionalizar é modelar, né? Regiões são simplesmente modelos da realidade. Então, o modelo é uma coisa importante, né, para ciências mais duras. Muitas vezes você não tem condição de controlar todas as variáveis do que você está fazendo, você constrói um modelo, né? Muitas vezes pode ser até um modelo teórico, mas que ele se aproxima o máximo possível da realidade, e a partir dele você consegue fazer uma série de considerações. A defesa é de que regionalizar é, em alguma medida, fazer isso também, né? Na medida que você agrega, né, você não pode olhar com tanto detalhe para todos os elementos que são ali colocados no espaço, você está fazendo uma simplificação. Então você está reduzindo o espaço observável a um conjunto limitado de características, né? Você elege um assunto e aí você vai tentando fazer esse tipo de observação, né, do fenômeno que te interessa, né? E dividir, né, o espaço e tentar encontrar as fronteiras espaciais do seu fenômeno em alguma medida, modelar, né, o espaço para a finalidade específica da pesquisa. As regiões, então, elas podem ser consideradas, né, então, também como sistemas isomórficos, né? Então eu tento encontrar, né, algo que está ali bem caracterizado dentro de um recorte, né, geográfico, né, inserido dentro de um sistema. Ele vai ser mutável no tempo e podem, né, aos poucos
dadas as suas características, né, ter a capacidade de expandir, absorver uma região pela outra. Então é possível, por exemplo, em determinados modelos que foram construídos sobre regiões agrícolas, áreas de influência de cidades, né, a partir das características desses modelos, tentar entender qual vai ser, né, o passo seguinte, né, no processo de urbanização, de constituição de uma determinada rede urbana, de projeção de crescimento populacional ou crescimento de qualquer outro tipo de relação, de redes, de trocas, né? Então, também passa, né, por essa capacidade de modelar. Em muitos casos, né, as regiões também acabam se tornando modelos controlados. Então, em alguns casos, pode ser, né, que num esforço de regionalização até exista alguma característica espacial que tenha alguma importância, mas talvez ela não tenha uma importância central e a gente simplesmente resolve desprezar. Então, suponhamos, né, está tentando, né, mapear e construir regiões em cima de um determinado elemento que tem influência, por exemplo, dos cursos d'água. Né? Seria importante talvez considerá-los. Mas não é uma influência tão grande e aí toma-se a decisão de desprezar, né, você tira esse layer do mapa, né, você despreza a existência dos cursos d'água e constrói ali uma regionalização. Né? Então essa é uma ideia de controlar o modelo. Né? Então, quem, né, iniciou essa tradição, né, a gente falou até do Walter Kristaller, né, mas o primeiro grande modelo, o modelo de regiões agrícolas, né, do von Thunen, e passa por aí. Né? Vamos desprezar o relevo, vamos desprezar custos diferenciais de transporte. Então é sempre assim. Né? Em ciência, muitas vezes a gente, ainda que não seja um ambiente de laboratório isolado, na hora de construir um modelo a gente controla algumas variáveis, ignora outras para tentar, né, fazer uma aproximação, né, simplificar os cálculos, a abordagem, mas tentando garantir um mínimo de um mínimo de correspondência, né, com a realidade, mas também, né, com alguns ganhos de simplificação. Finalmente também, outra questão é que esse processo de divisão lógica, né, quando você parte do macro, né, e vai dividindo, evidentemente ele é um processo analítico, né, porque você pressupõe, né, como é que as coisas vão ser, você não está observando cada indivíduo isoladamente, então você já quer partir de uma agregação maior e tentando, a partir de determinados pressupostos sobre as características desses indivíduos, estudá-los. Né? E isso, evidentemente, também, né, nos leva a construção de um determinado modelo analítico sobre a divisão do espaço. Então, a ideia aqui, mais uma vez, é fazer essa aproximação, né, com outras perspectivas científicas que também modelam, né, e tentar entender que a geografia e pode se inserir, né, claramente dentro desse conjunto. E, evidentemente, né, vocês vão observar, né, muitas dessas influências em várias coisas que a gente faz, seja dentro da geografia, seja, né, em algumas abordagens que existem aí que são importantes para a geografia. Então essa era a nossa temática de hoje, né? Espero que essa explicação ajude vocês a fazer, né, uma leitura desse texto de referência, né, fazer uma reflexão a respeito desse movimento, da sua importância, né, para o conceito de região, e a gente se vê na próxima aula. Até mais!